Lúcifer, o demônio, domina, o principado, potestade maligna, domina essa terra. E nós, a partir de Cristo, a partir da descida do Espírito Santo, passamos a ter Deus em nós por meio do Espírito Santo. Então é uma guerra drástica, é uma batalha espiritual tremenda. Nós, com a presença de Deus, evangelizando, consolidando, buscando almas, e o espírito maligno, que é dono desse mundo, tentando desviar essa pessoa, tapar o ouvido dessa pessoa, e até mesmo nós, tentando nos destruir. Então a guerra é grande, a guerra é ferrenha, é muita. Vocês estão sendo consagrados hoje para ir para o mundo de guerra, para uma batalha difícil, para uma batalha que realmente é vida ou morte. E a pessoa que busca Deus sempre tende a prevalecer. E dentro de pouco tempo, nós haveremos de sair dessa terra em rumo a Jerusalém Celeste. O que aconteceu do ano 4430 até Cristo? Por que falamos 4430? Porque a cultura geral, a cultura secular, ela foi regredindo antes de Cristo. A época de Hammurabi, de olho por olho, dente por dente, do ano 2200 da primeira Babilônia, a época do Egito no ano 3000, 3500 a.C., a época da Suméria entre os rios Tigre e Eufrates no ano 4200 a.C., a cultura geral foi regredindo. E a cultura geral não encontrou nada mais além do ano 4430. Então ali que teve a inundação, ali que viveu a arca de Noé nesse ano 4430. Depois, no ano 4000, a escrita no ano 3500, os fenícios, depois vieram medos, persas, as civilizações antigas, e chegamos a Cristo. Na época de Cristo, aqui até o ponto de Cristo, aonde os judeus saindo lá de Ur dos Caldeus e vindo para Canaã terrestre no ano 1830, e ali na Canaã terrestre houve fome, foram para o Egito, ficaram 400 anos, e no ano 1420 antes de Cristo retornaram novamente para Israel, perambulando 40 anos pelo deserto do Sinai. Naquela época é que deu início à escrita da Bíblia. A Bíblia começou a ser escrita no ano 1420 por Moisés, pelo Pentateuco, lá no deserto de Sinai, lá naquela região da Palestina. E entrando agora nessa época aqui das leis, recebendo as leis, vindo aqui a monarquia, Saul, Samuel, Davi, no ano 1050 a.C., onde Samuel ungiu a Davi, que foi o nosso texto básico de hoje, do banner que está aí colocado. Depois a época de Salomão, depois Juízes, Jezabel, Elias, a Síria, e agora chegou no ano 604 a.C., onde a Babilônia novamente veio invadir a região de Israel. No ano 722, a Assíria invadiu as tribos do norte, e a Babilônia no ano 604, as tribos do sul. E depois veio o período interbíblico, do ano 438 até a época de Cristo. Não houve escrita de livros bíblicos para essa ocasião. O Senhor Jesus veio em cumprimento da promessa que Deus, lá no jardim do Éden, prometeu enviar um que da semente da mulher haveria de esmagar a cabeça de Satanás. E veio da descendência de Davi, e chegou o Senhor Jesus Cristo à terra para restaurar o homem que havia sido perdido lá no jardim do Éden. O primeiro Adão nos trouxe a carne física, o segundo Adão nos trouxe a vida espiritual, a restauração. E quem ganhou no meio dessa confusão toda foi a igreja. Nós, naquela perdição do jardim do Éden, que houve a interrupção do plano de Deus para com a humanidade, nós
saímos ganhando, porque a partir daquele momento, ali nasceu uma igreja espiritual, uma igreja que haveria de morar nos céus, um povo extraterrestre. Nós somos ETs, sabia disso? Nós somos extraterrestres. Nós não estamos aqui para ficar eternamente na terra. A nova terra está destinada para os judeus, porque Deus prometeu em perpétua possessão. Mas nós haveremos de ter o nosso corpo espiritual e haveremos de ver os nossos pés distanciando da terra, rumo aos céus, e haveremos de ver os nossos antepassados que já morreram em Cristo, na fé, haveremos de vê-los ressuscitados e saindo do túmulo e deixando o túmulo vazio e subindo para a Jerusalém celeste. O Senhor Jesus veio, implantou a igreja e Ele subiu aos céus e não deixou a igreja órfã. Nós não estamos órfãos, porque o Espírito de Deus desceu a essa terra. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. O Espírito Santo desceu como língua de fogos e aqui revestiu a igreja que o Senhor Jesus Cristo criou, e a igreja que está implantada na rocha que é Cristo. Então nós, como cristãos, infelizmente apenas 3% da população da terra será arrebatada. Infelizmente apenas 3%. Temos hoje 7 bilhões de pessoas. 3 vezes 7, 21 dá 210 milhões de pessoas. Seremos arrebatados poucos, porque as demais pessoas creem em falsidades, em heresias, ou às vezes levam o nome de cristão, mas não pratica a Bíblia Sagrada, e aí vão entrar para a perdição. Então nós temos um campo grande de batalha para atuar. Apóstolo Paulo nos ensinou, a Bíblia foi aqui unificada no ano 100 e pouco, a primeira Bíblia 156, 315, Roma dominou o cristianismo. Depois, no ano 1500, Lutero despertou o cristianismo, fez ali a reforma e implantou novamente a igreja cristã desligada da heresia de Roma. E hoje a igreja cristã está mais do que nunca viva, ativa, eficaz, penetrante. Por quê? Porque existem homens e mulheres destemidos que vão à guerra em busca das almas, que estão debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Esses homens e mulheres estão aí debaixo do poder de Deus, batalhando, procurando se reciclar a cada ano, aprimorar os conhecimentos, obedecer a palavra de Deus, e aí a igreja vai crescendo. Nós somos privilegiados. Todo dia eu oro e falo: Senhor, sou um privilegiado, porque o Senhor me conhece, eu te conheço, eu conheço o Senhor me chamou, eu estou na tua presença, estou na tua graça, estou na sua unção, estou fazendo a tua obra. O maior privilégio de um ser humano é fazer a obra de Deus. Faça tudo para que faça bem e faça a obra de Deus a todo momento, porque essa é a maior missão de um ser humano, de uma mulher, de um homem, de um obreiro aqui na terra. Há tempos atrás, dando palestra para um grupo de jovens, os jovens falaram: doutor Marcos, o que eu tenho que formar, o que eu tenho que fazer, o que o senhor quer que eu forme? Eu falei: você pode formar para qualquer coisa, mas sabe de uma coisa, você durante o tempo da faculdade, depois no exercício da sua profissão, você faça a obra de Deus, porque se você não fizer a obra de Deus, você não vale nada para Deus, perdeu seu tempo total. Então faça a obra de Deus. Você jovem, você da terceira idade, você de qualquer idade, o nosso alvo aqui é sermos guerreiros para Deus. Deus conta conosco, com cada um de nós que Deus está contando. Deus não conta lá com os intelectuais, eles não sabem de nada da Bíblia. Deus conta com cada um que está assentado aqui no banco para levar a palavra adiante. Portanto, a igreja nasceu, passou por maus momentos, mas agora, nesse fim, está por bons momentos. Mateus 24:14 fala o último versículo da igreja
nessa fase até o arrebatamento. Durante esse período, na Bíblia estava descrito que Israel haveria de retornar para Jerusalém. No ano 1850, teve o movimento sionista, retorno a Sião, para retornar os hebreus do mundo todo para Israel.